Olá, meus amados. Hoje estarei compartilhando o 7º capítulo desta série, Lealdade. Então vamos à mensagem de hoje. O processo das etapas da deslealdade. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Quando conhecemos o processo das etapas da deslealdade, temos uma maior percepção para identificarmos e corrigirmos. Porque não há comunhão da luz com as trevas, do fiel com o infiel, nem acordo entre Cristo e Belial. Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Tornar-se desleal é um processo de várias etapas, portanto precisamos analisar cuidadosamente, porque muitos, sem perceberem, tornaram-se desleais. Por isso, precisamos sempre fazer um autoexame da nossa própria vida espiritual para nos precavermos contra o declínio do processo das etapas da deslealdade. O desleal é aquele que permanece na prática da deslealdade, embora ele seja exortado, entretanto não se arrepende e nem abandona sua deslealdade. Logo, não devemos confiar em pessoas que são aparentemente simpáticas, amáveis ou boas, mas vivem na prática da deslealdade. Precisamos discernir que o diabo deseja sutilmente semear a deslealdade em nosso meio, seja na célula ou na igreja, para que não haja discernimento entre a luz e as trevas, do fiel com o infiel. Portanto, devemos tomar muito cuidado para não sermos enganados e declinarmos no processo das etapas da deslealdade. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Somos templo do Deus vivente, e como tal devemos cuidar e zelar para que o Senhor possa habitar em nós. Portanto, a deslealdade ao Senhor se manifesta na falta de cuidado e zelo pelo templo de Deus, que é o nosso corpo. O crente desleal não tem cuidado e nem zelo pela sua vida espiritual. Logo, facilmente se envolve em questões, rebeldias, fofocas, cochichos, desonras, falsidade, mentiras, traições e etc. Todavia, se formos leais ao Senhor, Ele nos guardará de todo o mal, habitará em nós, andará entre nós e será o nosso Deus e nós o seu povo para sempre. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. O desleal deve ser identificado, corrigido e tratado para ser restaurado. Mas, se ele não quer abandonar a sua deslealdade, o Senhor nos adverte para rompermos os vínculos de comunhão, amizade, relacionamento ou sociedade com os desleais. Se queremos fazer parte do povo de Deus e ser acolhido por Ele, não podemos manter nenhum nível de relacionamento com pessoas desleais. Logo, é indispensável conhecermos o processo das etapas da deslealdade. Primeira etapa, o espírito independente. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 18, versículo 1. O independente é o autônomo ou o isolado. Nesta etapa, ele ainda é parte da igreja. Ainda é crente, discípulo, mas só faz aquilo que quer, tem uma visão própria e deseja sempre ser o tal, mas não cumpre as regras da igreja. Geralmente não comparece à sua célula,
falta aos cultos, os eventos da igreja, as reuniões de liderança e frequentemente pensa que é melhor do que seus irmãos ou do que seus próprios líderes. O independente não atende às convocações. Quando seu líder convoca para uma conferência que será realizada na sexta a domingo, ele não justifica a sua ausência ou apenas participa no último dia. Quando seu líder convoca para jejuar no domingo, ele diz que vai jejuar na segunda e sem a devida justificativa. O crente ou discípulo independente toma sua decisão por conta própria. Ele geralmente chega sempre atrasado, seja nas células, nas reuniões ou nos cultos. E quando são corrigidos pelo pastor, ficam zangados. O espírito independente é tão sutil que a maioria dos crentes ou os discípulos não sabem que possuem. Portanto, o crente ou discípulo que tem posturas independentes geralmente não respeita as regras da igreja. Ele é parte dela, mas desobedece e só faz aquilo que convém. Vamos observar o exemplo de Joabe. Joabe era um general poderoso no exército de Israel. Debaixo do comando do rei Davi, não perdia uma batalha. Portanto, ele poderia ter deixado um excelente legado em sua história, mas não deixou, porque se tornou independente. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Jeruia, e o que fez aos 2 capitães do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou o sangue de guerra. 1 Reis, capítulo 2, versículo 5. O espírito independente na vida de Joabe fazia ele tomar suas próprias decisões. Ele matou Abner e Amasa sem a permissão do rei Davi. Matou também Absalão, desobedecendo a ordem do rei. Foi desleal ao rei Davi na tomada da cidade de Rabá. Joabe se aliou a Adonias para conspirar contra o reinado de Davi. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E tinha entendimento com Joabe, filho de Jeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 e 7. Por fim, o espírito de independência de Joabe comprometeu o seu futuro glorioso e o fez declinar no processo das etapas da deslealdade até a morte. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Ó Espírito Santo, livra-nos de um coração desleal. Derrama sobre nós o espírito de lealdade, Pai. Fortalece o teu povo, liberta os cativos, os oprimidos, levanta e restaura os abatidos. Cura toda sorte de doenças e enfermidades na vida dessa pessoa que sofre. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.